Bem, bem-vindo a todos. Hoje à tarde, nossa primeira aula no turno vespertino, e hoje a gente vai dar continuidade ao que estávamos vendo a respeito de conjuntos. E semana passada, vocês se lembram que a gente começou a falar dessa introdução a respeito de conjuntos. E conjuntos é todo o agrupamento onde se existem elementos que compõem ou que formam determinado conjunto. Claro, esses elementos eles só podem participar daquele conjunto se e somente se aquele determinado conjunto favorecer de forma organizacional a sua entrada daquele respectivo elemento. Então, eu não posso, por exemplo, imaginar o conjunto das vogais do alfabeto e dentro desse conjunto eu ter a letra B, porque a letra B é uma consoante, então ela não faz parte do conjunto das vogais do alfabeto. Então, para se participar de um conjunto, esse elemento deve ter as características necessárias para fazer parte dele. Vimos uma série de conjuntos ou de exemplos de conjuntos, e dentro desses exemplos, a gente estava começando a falar a respeito das operações entre conjuntos. Operações de união, diferença e intersecção. A gente vai falar sobre essas três operações e tratar de alguns exemplos contextualizados a respeito de conjuntos. Eu vou só colocar lá no ponto onde a gente parou, semana passada, que foi aqui, certo? Só minimizar aqui para ficar legal para vocês. Admitir aqui a Aniele. Boa tarde, Aniele, seja bem-vinda. Então vejam só, a gente viu que para representar um conjunto, devemos organizar os seus elementos separados por vírgula e todos eles dentro ou entre chaves. Abre chaves, coloca os elementos separados por vírgula e fecha chaves. O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre as operações de conjuntos. Nós vamos começar falando a respeito de união ou da união entre conjuntos, certo? Isso aqui, gente, ó. Ok? União, o seu nome já diz tudo. Vamos prestar atenção nisso aqui. Veja só. Dados os conjuntos, imagine o conjunto A com esses elementos. 1, 2, 3, 4 e 5. E um conjunto B com esses elementos. 0, 2, 4, 6 e 8. Certo? A operação da união, ela vem identificar, ou ela é identificada, com essa simbologia. Eu estou querendo saber qual é o conjunto da união entre A e B, certo? A união B. Lembrando, o união, lembra para a gente a letra U um pouco mais aberta, certo? Então a gente tem basicamente isso. A união B. É assim que se lê, é assim que a gente interpreta. Vejam só, a união de conjuntos, ou conjunto união, ele será representado por todos os elementos que compõem ambos os conjuntos que fazem parte da união. Ó, veja só, A união B. Então, eu vou trazer os elementos de A, eu vou trazer os elementos de B para um conjunto só. Eu vou unir todos. Veja, aqui está o que seriam os elementos do conjunto união entre A e B. O algarismo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 0
o 6 e o 8, certo? Você pode pensar, Diego, aqui no conjunto A eu tenho o 2 e o 4. E no conjunto B eu também tenho o 2 e o 4. Mas quando a gente foi representar na união, eles só apareceram uma única vez. Ó. E é assim que deve ser. Nenhum conjunto, nenhuma representação de conjunto pode conter repetições de elementos. Certo? Nenhuma representação de conjuntos pode conter repetições de elementos. Se a gente preferir organizar os elementos, pode. Já que a gente está tratando de números, você pode organizar de forma crescente. Certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Beleza? Se for necessário representar o conjunto união em diagrama, você pode fazer o seguinte, ó. Você faz um diagrama que represente o conjunto A, certo? Esse quase que um círculo, de maneira oval, e faz um círculo B de forma que a gente tenha um espaço onde ficarão os elementos que ambos os conjuntos possuem. Esse é o espaço. Ó. Percebam que aqui dentro desse espaço estão os elementos 2 e 4, que são os elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Mas quem é o conjunto união? É tudo. É o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 0, é o 5, é o 6 e é o 8. Bom? A gente tem isso aí para vocês. Que operação é essa? É a operação da união. Tá bom? União. Continuando. Vamos agora falar sobre outra operação, que é a operação da intersecção entre conjuntos. Ok? Intersecção entre conjuntos. A intersecção, eu vou tratar de novo dos mesmos conjuntos. Conjunto A, com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, com os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Agora, ele quer que você determine o conjunto A intersecção B. E é assim a nossa representação. Tá bom? A intersecção, ela é representada pela simbologia do mesmo U, um pouco aberto, só que virado de ponta cabeça, né, como a gente chama. Então, a intersecção B é assim a representação da operação, ok? E o que é intersecção entre dois conjuntos? Fará parte do conjunto da intersecção aqueles elementos, ou só aqueles elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, eu posso dizer que a intersecção entre A e B conterá os elementos, ó, vamos lá. Quais são os elementos que fazem parte de A e de B simultaneamente? O 2 e o 4. Ó. O 2 e o 4. Então, o conjunto da intersecção entre A e B contará com os elementos 2 e 4. Apenas. Certo? No diagrama, eles estão aqui, ó, como eu disse a vocês, na intersecção. É como nos diagramas, né? É como se fosse a parte onde há o encontro dos dois conjuntos. Então, intersecção é a operação que irá identificar os elementos que fazem parte de ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Certo? Qualquer dúvida? Até agora falamos sobre a união e sobre a intersecção. Ok? Vamos dar continuidade. Vamos para a terceira operação. A terceira operação entre conjuntos é a diferença. Diferença entre conjuntos. Certo? Essa aqui, ó. Diferença entre
conjuntos. Vejamos os conjuntos. Conjunto A, eu vou citar os mesmos conjuntos, 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B com os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Ele pede para você determinar o conjunto da diferença entre A e B, ou seja, A menos B. Diferença, você pode ver, ó, está sendo representado pelo sinal de subtração. Então, quando a gente diz A menos B, eu estou querendo saber qual é a diferença do conjunto A para o conjunto B. E é assim que a gente deve pensar. Por exemplo, quais serão os elementos da diferença entre A e B? A menos B. Veja, os elementos da diferença entre A e B, o de A menos B, são 1, 3 e 5. Por quê? A diferença de A para B são os elementos que A possui e que B não possui. Eu gosto de fazer uma reflexão a respeito de uma situação prática. Por exemplo, quando você está analisando duas coisas, né, dois objetos que são muito parecidos, você pensa, qual será a diferença desse objeto para o outro? E aí, o que é que você vai buscar? Você vai buscar o que aquele objeto tem que o outro não tem. É o mesmo que acontece em conjuntos. A diferença de A para B são os elementos que A possui e que B não possui. Certo? Em outras palavras, são os elementos que apenas A possui. É o número 1, é o número 3 e é o número 5. Certo? Então, A menos B é igual a os elementos 1, 3 e 5. A diferença de A para B são os elementos 1, 3 e 5. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque a ordem como você realiza a operação interfere no resultado final. Veja, eu encontrei que A menos B irá conter os elementos 1, 3 e 5. Só que, se o conjunto fosse B menos A, aí as coisas mudariam. Por quê? Porque aqui o que é que eu vou buscar? Eu vou buscar os elementos que só B possui. Certo? A diferença de B para A são os elementos que B possui e que A não possui. São os elementos que apenas B possui. Certo? Quais seriam eles? O 0, o 6 e o 8. Então, o conjunto da diferença entre B e A contém os elementos 0, 6 e o 8. E aqui fecha chaves. Beleza? Então, é muito importante que a gente tenha a noção da ordem com que você está realizando a operação. A menos B pode ser diferente de B menos A. Ok? Ou de quaisquer conjuntos que se esteja analisando. Ok? Vamos lá. Alguns exemplos para a gente ficar mais familiarizado com isso. Ó. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Veja. Dados os conjuntos A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. B igual a 5, 6, 7 e 8. C contendo os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. E D com os elementos 8, 9 e 10. Determine o que se pede em cada item abaixo. Veja só. A união entre A e B. São todos os elementos de A e de B sem repetição. Bom? Sem repetidos. Isso aí tá tranquilo, né? A união entre A e C, todos os elementos de A e de C juntos, sem repetição. A união entre A e D, mesma coisa.
Deixa eu pegar aqui uma intersecção. Essa aqui, por exemplo. B intersecção C. Neste aqui, eu vou comparar o conjunto B com o conjunto C e pegar só os elementos que ambos possuem. Então, são os elementos 5 e 7. Ó. 5 e 7. Que os dois conjuntos possuem. Então, B intersecção C irá conter os elementos 5 e 7. Veja, A intersecção D. A intersecção D. Não existe entre A e D nenhum elemento que os dois possuem ao mesmo tempo. Certo? Então, eu represento a intersecção entre A e D pelo conjunto vazio. Ok? Vamos pegar aqui uma diferença. A menos B. Veja, A menos B irá conter os elementos que apenas A possui, em comparação com B. Ok? Então, a diferença de A e B será os elementos 1, 2, 3 e 4. O 1, o 2, o 3 e o 4, só o A possui e B não possui. Certo? Pronto. Em cima disso, a gente já pode ir para os nossos exemplos. E é aqui nos exemplos que a gente vai tentar se utilizar muito dos diagramas, ou da forma de diagrama de Venn. Lembram dessa situação? Eu iniciei o nosso estudo de conjuntos citando essa situação, para que a gente pudesse resolvê-la, claro, depois de termos todo um trabalho da nossa base de conhecimento. Na nossa base de conhecimento. Veja só, numa pesquisa de futebol, foram entrevistados vários torcedores para saber as preferências em relação a 3 times de futebol: Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Os resultados da pesquisa foram os seguintes: 100 torcedores gostam do Flamengo, 100 torcedores gostam do Corinthians, 140 torcedores gostam do Cruzeiro, 10 torcedores gostam dos 3 times, 50 torcedores não gostam de nenhum time, 45 torcedores gostam do Cruzeiro e também do Corinthians. Certo? Agora responda. Quantos torcedores foram entrevistados? Aí a gente vai ter que ir para diagramas. Certo? Vejam. Quantos conjuntos, na verdade, serão analisados? Flamengo, Corinthians e o Cruzeiro. Tá? Estou falando basicamente de 3 times. Aí vem o que a gente chama de diagramas de Venn. Como eu vou formar esses diagramas? Eu devo formar os diagramas, por exemplo, do Flamengo. Vou pegar até por cores. Fazer isso. Para representar o conjunto dos torcedores que gostam do Flamengo. Ok? Do Corinthians. Vou fazer um diagrama para o conjunto do Corinthians de forma que eu faça isso, ó. Certo? Eu tenho que deixar sempre uma área para a intersecção. Esse aqui é o conjunto dos torcedores que gostam do Corinthians. E, enfim, os do Cruzeiro. Aí, como é que eu faço
o diagrama do Cruzeiro. Eu tenho que fazer o diagrama de forma que alguma parte pegue os outros dois partes dos outros dois conjuntos. Então, vou fazer isso, ó. Certo? Aqui é o Cruzeiro. Até aí tudo bem, certo? Você poderia até pensar, professor, para saber quantos torcedores foram entrevistados, não seria só a gente somar todas essas quantidades, 100, 100, 140, 10, 50, 45? Não. Porque se você fizer isso, você estará repetindo elementos. Repetindo elementos. Porque tem gente aqui, ó, que gosta dos três times. Então ele respondeu que gosta do Flamengo, ele respondeu que gosta do Corinthians, ele respondeu que gosta do Cruzeiro. Se você contar ele de novo, você vai estar repetindo elementos. Isso dará uma quantidade de torcedores entrevistados errada. Certo? Vamos lá. Claro que existe. Esse é o meu todo, né? Ok? Esse é o meu todo. Beleza? Quem fica de fora dos três conjuntos? Quem fica de fora de Flamengo, Corinthians e Cruzeiro? São esses aqui, ó. 50 torcedores não gostam de nenhum time. Então, o que, é que eu vou fazer com os 50? Eu vou colocar eles aqui fora. Fora dos três conjuntos. Tá bom? 50. Vou colocar ali fora. Agora vamos começar a distribuir. Lembre do seguinte. Como é que será a distribuição? Sempre da máxima intersecção para fora. Sempre de dentro para fora. Então, eu vou começar por aqui, ó. Aqui, onde eu estou citando, ficarão todos os torcedores que gostam dos três times ao mesmo tempo. Se eu perguntasse a vocês, quantos torcedores ficam aqui dentro dessa intersecção entre os três conjuntos? Quantos torcedores? 10 torcedores, certo? 10, ó, tá aqui. 10 torcedores gostam dos três times. Então, esses 10 ficam aqui, ó. Ok? Esses 10 ficam aqui. Agora vamos para os pares. Quem gosta de Cruzeiro e de Corinthians ao mesmo tempo? Ele diz aqui, ó, que 45 torcedores gostam do Cruzeiro e também do Corinthians. Só que 10 já gostam dos três. Então, de Corinthians e de Cruzeiro ao mesmo tempo, são 45 menos os 10 que já gostam dos três. Então, eu ficaria aqui com 35. Beleza? 35. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos para as bordas, certo? Quem gosta apenas de Flamengo, quem gosta apenas do Corinthians e quem gosta apenas do Cruzeiro. Beleza? Por exemplo, quem gosta só do Flamengo,
100 torcedores gostam do Flamengo. Porém, 10 torcedores, dentre esses 100, gostam dos outros dois também. Então, em vez de ser 100, serão 90 que gostam apenas do Flamengo. Ok? Vamos lá. Que gostam apenas do Corinthians. Que gostam apenas do Corinthians. São 100 torcedores que gostam do Corinthians. Só que 10 gostam dos três e 35 gostam de Corinthians e Cruzeiro já. Então, desses 100, eu vou tirar o 10 e o 35. 10 mais 35 dá 45. 100 menos 45, 55. Veja, olha como dá certo. 100 torcedores, não é dito que 100 torcedores gostam do Corinthians? Eles estão aqui, ó. 55 mais 35 dá 90, mais 10, 100. Veja que estão todos dentro do diagrama do Corinthians. Beleza? O que é que falta? Os que torcem apenas pelo Cruzeiro. É dito que 140 torcedores gostam do Cruzeiro. Então, o que a gente vai fazer? Eu sei que 140 gostam do Cruzeiro, mas eu também sei que 10 torcedores gostam dos três. E que 35 torcedores gostam de Corinthians e Cruzeiro. Então, dos 140, eu vou tirar os 10 e vou tirar os 35. 10 mais 35 dá 45. 140 menos 45, 95 torcedores gostam apenas do Cruzeiro. Ok? Pronto. Está encerrado o meu diagrama. Está tudo aí para gente. Mas nós não respondemos ainda a pergunta. Quantos torcedores foram entrevistados? Agora sim eu tenho como responder. Eu vou somar todos os elementos que estão dentro dos diagramas. Ó. 90 que gosta só do Flamengo, mais 95 que gosta só do Cruzeiro, mais 55 que gosta só do Corinthians, mais 35 que gostam de Corinthians e Cruzeiro, mais 10 que gostam dos três, mais 50 que está aqui fora, que não gosta de nenhum dos três. Ok? Vamos lá. Somar. 90 mais 95, mais 55, mais 35, mais 10, mais 50. Quantidade de torcedores entrevistados foram 335 torcedores. Ok? 335 torcedores entrevistados. Lembrando, sempre comecem a preencher os diagramas de dentro para fora, como eu comecei aqui, ó, na intersecção máxima entre os três conjuntos. Depois, eu vou para as intersecções entre dois conjuntos. Por final, eu vou para a área pertencente apenas àquele determinado conjunto. E assim eu encerro os elementos, ou eu distribuo corretamente os elementos nos diagramas. A quantidade de elementos, perdão, nos diagramas. Qualquer dúvida, pessoal, podem perguntar, viu? Ok, né? Então vamos lá, dar continuidade. Vamos trabalhar com alguns exemplos para a gente ficar mais familiarizado ainda com essas operações entre conjuntos, se utilizando muito dos diagramas, muito mesmo. Eu vou utilizar bastante com vocês os diagramas.
Vejamos o exemplo. Em uma pesquisa feita com 120 empregados de uma firma, verificou-se o seguinte: tem casa própria, 38 deles. Tem curso superior, 42 deles. Tem plano de saúde, 70 deles. Tem casa própria e plano de saúde, 34. Tem casa própria e curso superior, 17. Tem curso superior e plano de saúde, 24. Tem casa própria, plano de saúde e curso superior, 15 deles. Qual a porcentagem dos empregados que não se enquadram em nenhuma das situações anteriores? Certo? Então, vamos saber. Então, a gente vai, na verdade, encontrar a quantidade de empregados que não tem nenhuma dessas, desses direitos, certo? Quem está falando aqui? Meu áudio está baixo, é? Vou tentar aumentar aqui. Dê um ok aí. Agora. Isso está legal. Beleza. Então vamos lá, continuar. Qualquer coisa vocês me dizem. Então, gente, ó, eu sei que a empresa tem 120 empregados. O que que a gente vai fazer? Formar os diagramas, ok? Vamos tentar pegar quantos conjuntos eu vou ter na situação. Os empregados que têm casa própria, curso superior, plano de saúde, certo? Então, na verdade, eu vou ter 3 conjuntos participando da situação. Casa própria, curso superior e plano de saúde. Bom, assim que a gente faz, né? Aqui, casa própria. Aqui, curso superior. E aqui embaixo, plano de saúde. Certo? O que é que a gente tem que fazer? De novo, vamos distribuir a quantidade de elementos, primeiro, de dentro para fora, nos diagramas. Certo? De dentro para fora. Então, a gente vai pegar todos os empregados que têm casa própria, curso superior e plano de saúde ao mesmo tempo. Quantos são? São 15, né? Tem casa própria, plano de saúde e curso superior. São 15, ó. Onde vão ficar esses 15, ó? Aqui. Porque aqui é a intersecção entre os 3 conjuntos. É aqui em que esses 15 empregados farão parte dos 3 conjuntos. Dos que têm casa própria, dos que têm curso superior e dos que têm plano de saúde. Beleza? E agora? Agora a gente vai para os pares. Por exemplo, esse aqui. Os que têm casa própria e plano de saúde ao mesmo tempo. São 34. Casa própria e plano de saúde. Onde está a intersecção entre casa própria e plano de saúde apenas? Aqui, ó. São 34. Porém, desses 34, 15 tem os 3. Então, aqui vai ficar 34 menos 15. Certo? 34 menos 15 dá 19. Então, aqui ficarão 19 empregados. Vamos lá.
para outra borda. Tem casa própria e curso superior. Casa própria e curso superior. São 17. 17 menos 15, que já tem os 3. 17 menos 15, 2. Certo? Se você puder observar, ó, o 2 e o 15 estão dentro de curso de casa própria, perdão, e curso superior. 15 mais 2, 17. Certo? Tem curso superior e plano de saúde. Curso superior e plano de saúde. São 24. 24, eu tiro 15, que já tem os 3. 24 menos 15, fica um 9. Aqui, ó. Curso superior e plano de saúde. E agora? Agora eu faço os que têm apenas um dos direitos, né? Que tem apenas casa própria. Ele disse que quem tem casa própria são 38. Porém, eu tenho aqui 2, 15 e 19. Já dentro de casa própria. Então, eu tenho que tirar tudo isso aí. 19 mais 15, 34. 34 mais 2, 36. Para 38, ficam só 2. Então, 2 tem apenas casa própria.